Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos tentar falar novamente com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem você falou aqui no Jornal Brasil Atual a respeito das previsões, das projeções para a economia em 2022 e teremos também as eleições. Quais são as principais pautas que devem ser discutidas nas eleições, não só as presidenciais, mas também as parlamentares do ano que vem, do ponto de vista da economia e do mercado de trabalho? Fausto. Bem, Glauco, a gente tem aí o debate do ano que vem pautado de alguma forma pelas eleições. E as eleições vão ter como foco, muito provavelmente, né, na verdade já está se configurando isso, o debate da situação econômica do país, da situação social da população. É bom a gente lembrar um país que já tem, nós voltamos ao mapa da fome, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, uma insegurança alimentar para metade da população. Não há a menor dúvida que essa discussão da pobreza é uma discussão bastante importante que vai aparecer na eleição ano que vem. Entre as prioridades, nós temos que debater para onde vamos, né? Como é que vamos crescer, afinal de contas, qual o projeto de país que a gente espera a partir de 2023. Vamos pegar ali o orçamento aprovado essa semana aí no Congresso Nacional, apresentado pelo governo Bolsonaro. É o menor orçamento de investimento da nossa história, ou seja, o Estado se retirou da sua capacidade, aí se retirou do seu papel de investimento e de impulsionamento da economia, do mesmo jeito que ele já vinha se retirando aí das áreas sociais. Quando a gente vai olhando para tudo isso, a grande discussão que a gente deve ter ano que vem é, afinal de contas, para onde que o Brasil quer caminhar. Do outro lado, a gente vai ter que assistir, né, ainda o dilema da pandemia, o dilema de como é que a gente enfrenta essas ondas e esses novos ciclos aí de variantes, mas também os impactos dessa pandemia. Nós temos um conjunto bastante importante de famílias que perderam entes e de sequelados desse processo todo, e que de alguma forma vão precisar de algum apoio, vão estar colocados aí como pelo menos com alguma pauta em referência ao pensar o futuro do nosso país. De alguma forma, as eleições vão trazer muito do que a gente já se discutiu ao longo desse ano. Como vamos enfrentar essa inflação que se coloca, como que nós vamos enfrentar minimamente uma elevação de preços que não tem no aquecimento econômico, que não tem na demanda a sua principal causa, mas tem os preços controlados, como é o caso da Petrobras, como é o caso da energia elétrica. E de alguma forma nós vamos ter que assistir, mais uma vez, muito provavelmente puxado pelo governo Bolsonaro, essa onda de reformas chamadas liberalizantes, ou essas reformas de entrega do nosso Estado. Afinal de contas, o que nós vamos conseguir barrar em 2022, o que vai entrar na pauta da discussão das eleições, ou seja, privatização de Correios, privatização da Eletrobras, privatização da própria Petrobras. Como é que isso aparece nesse ano, que é um ano eleitoral? E não vamos ter ilusões. O governo Bolsonaro vai utilizar todas as suas ferramentas ali do Estado para que, de alguma forma, tente a sua reeleição. E isso vai trazer uma série de discussões, uma série de questões que nós não sabemos de fato se ele vai para uma área tentar ampliar a sua base eleitoral ou vai fazer o que ele tem feito, como foi a aprovação no orçamento da elevação das verbas de um lado para o setor militar e os reajustes para os policiais, ou seja, ele vai se concentrando na sua base tradicional, na sua base aí de sustentação. O ano que vem é um ano bastante complicado do ponto de vista econômico. As previsões de crescimento do PIB é basicamente estagnação, ou seja, o Brasil deve andar de lado, mais uma vez. O governo Bolsonaro vai fechar o seu ciclo aí de 4 anos com um dos menores crescimentos de um governo na nossa história, ou seja, o Brasil deve ficar estagnado, não vai ter passado aí da casa do 1% de aumento do seu PIB. Tudo isso vai mostrando o quão a pauta econômica liberalizante do Paulo Guedes foi, de fato, uma pauta econômica bastante comprometida, bastante falida, e um projeto que de fato não deu certo. E aí nós temos que fazer o debate de qual projeto que nós queremos, né? Um projeto que caminha por um Brasil muito diferente do Brasil que está aí, e que de alguma forma estava sendo construído e que teve essa construção interrompida.
Agora, Fausto, ontem o Diese lançou inclusive um boletim, né? Inflação, conflito distributivo e escolhas do governo, e uma das grandes questões para o ano que vem é justamente a inflação. Embora muita gente no mercado, também o Banco Central, projete uma taxa menor do que a desse ano, é necessário lembrar que justamente também por conta do processo eleitoral que infelizmente promete ser bem conturbado, nós conhecemos como o presidente Jair Bolsonaro age, na verdade em campanha o tempo todo, e também com parte dos nossos preços que são administrados, como você falou, pelo próprio Estado, atrelados inclusive ao câmbio, existe o risco dessas previsões de baixa da inflação não serem, na verdade, concretizadas. E junto com a política contracionista do Banco Central, também é um cenário que passa a preocupar? Então, Glauco, aí a gente tem as ferramentas aí, né, os principais indicadores da economia. A inflação do 2022, as previsões todas que sejam uma inflação menor do que foi esse ano, mas é um menor num patamar muito alto ainda, e ainda com bastante instabilidade. E aí não há a menor dúvida que um dos preços importantes aí nesse debate vai ser a taxa de câmbio. Afinal de contas, aonde vai parar a taxa de câmbio e como é que os mecanismos aí que o Banco Central tem utilizado vai alterar isso. Tudo indica que o Banco Central continua elevando a sua taxa de juros, o que vai caminhar para o aumento da dívida pública, o aumento da transferência de renda, né, e de recursos do setor produtivo para o setor financeiro, o que esfria mais ainda a economia, mas a princípio uma das intenções do próprio Banco Central é atrair dólar principalmente aí nesse mercado especulativo, você baixar ou pelo menos segurar a elevação do câmbio. Agora, o câmbio tem algumas variáveis bastante importantes para a gente pensar para o ano que vem. Sem dúvida, a eleição é uma delas, mas a instabilidade econômica em geral é um fator bastante preponderante. E o atual governo tem demonstrado muito pouca capacidade de acalmar mercado ou minimamente criar algum grau de estabilidade para pensar em investimento. Muito pelo contrário. E num ano bastante complicado, que é um ano eleitoral, a gente vai assistir muito disso. A gente vai assistir muita instabilidade que pode sim comprometer a taxa de câmbio. Agora, além de tudo isso, nós temos que também ver o que vai acontecer pelo mundo. Elevação da taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, certamente dá uma eficácia muito menor para a elevação de juros aqui no Brasil, o que faz com que possa e deva, inclusive, pressionar a taxa de câmbio para além. Se a taxa de câmbio sobe, a gente vai ver todo esse conjunto de preços da nossa economia vinculadas ao câmbio sendo puxados para cima. E aí não é só combustível, né? Não é só gasolina, nós estamos falando, por exemplo, de todas as commodities, e dentre elas as que mais impactam as famílias são as commodities alimentares. A taxa de câmbio influencia diretamente o preço dos alimentos, e ao influenciar o preço dos alimentos, pressiona a inflação como um todo e piora a qualidade de vida das pessoas em geral. Esse vai ser uma questão bastante importante para a gente entender que, ao mesmo tempo, a gente vai estar caminhando para um crescimento muito baixo, ou até mesmo mais um movimento de recessão, ou seja, um crescimento negativo, e, de outro lado, a gente vai ter, muito provavelmente, inflação em patamar bastante alto. Isso, na prática, significa redução da renda real dos trabalhadores, encolhimento do mercado de trabalho e mais dificuldade para o conjunto da população. Se o Estado não vai entrar na economia minimamente tentando aquecê-la, é isso que o orçamento está sinalizando, a gente vai ter ali uma economia que não vai ter puxo, né, não vai ter impulso para conseguir minimamente se colocar a rodar no sentido melhor, no sentido que minimamente melhore as condições atuais. E aí nós vamos ver esse embate todo vinculado ao que vai acontecer no meio do debate econômico junto com o debate político. A política vai influenciar muito as discussões econômicas do ano que vem. Muito das expectativas de quem minimamente vai estar na frente, ou vai para o segundo turno, ou a eleição se consolida no próprio primeiro turno, tudo isso vai colocar elementos bastante complicados. Vamos ter aí também um primeiro semestre, né? O primeiro semestre ele já está minimamente balizado pela eleição, mas é onde muito provavelmente o governo Bolsonaro vai tentar ainda passar suas pautas, em especial a chamada pauta liberalizante, reformas, o que foi chamado aí da boiada. E nós vamos ter que ver o que disso vai passar e o que disso vai conseguir se resistir. Manter o Estado minimamente, né, do jeito que ele, algumas ferramentas que ele ainda dispõe, é fundamental. Se o conjunto de propostas que o Paulo Guedes gostaria de passar e minimamente não conseguiu passar em 2021,
ele deve caminhar para buscar em 2022. Essas movimentações passando, certamente o próximo governo terá muito mais dificuldade para colocar o Estado a serviço da população. Se elas forem barradas, bem, aí nós vamos ter lá um outro movimento para pensar 2023. Tudo isso está em jogo, né? É um grande jogo de xadrez, um conjunto bastante grande de elementos que de alguma forma vão estar interferindo na economia em geral, mas não há a menor dúvida, eleições é um fator fundamental de um lado, e também olhar um pouco o que vai acontecer no mundo em relação à própria pandemia e à própria economia que vai se reconsolidando a partir de outros patamares, depois de tudo que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos. Fausto, e quando você fala do Estado manter instrumentos mínimos, né, de possibilidade de intervenção na economia, segundo o boletim do DIEESE, aqui a inflação que nós tivemos a partir do segundo semestre de 2020 é resultado basicamente da elevação de 3 grupos de itens que compõem os orçamentos familiares: alimentação e bebidas, transportes e habitação. E aí a gente vê justamente o que o Estado ou o que o governo fez, né? No grupo de alimentação, simplesmente abriu mão dos estoques reguladores, favorecendo aí a oscilação de preços de itens da cesta básica. Também a política atrelada ao câmbio, ao incentivo do agronegócio interfere nisso. Transportes, nós vimos aí a política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras, que é atrelada ao câmbio, também atrelada ao mercado internacional. E habitação, né, que acaba acompanhando aí. Muitos aluguéis, por exemplo, são corrigidos pelo IGPM, um índice que mede a inflação. Então, mais alta inflação também vão ter altas em aluguéis, no item habitação, de forma inevitável. A inflação hoje no Brasil é um exemplo do que a ausência de regulação, de intervenção em momentos que são necessários do Estado na economia acaba propiciando, acaba causando para a população, Fausto? Normalmente, quando a gente fala de inflação, né, Glauco, a gente fala que a inflação é um grande desequilíbrio econômico, né? A inflação ela se dá no momento em que a economia está desequilibrada, né? O problema é que, neste momento, o desequilíbrio se deu pelo lado da oferta, né? Ou seja, a questão da oferta no Brasil foi comprometida. E ela foi comprometida efetivamente por uma questão vinculada aos preços administrados, né? É uma escolha, né, de como colocar a prioridade de um preço de uma empresa que é monopolista, no caso a Petrobras, a colocar os interesses dos seus acionistas à frente dos interesses do país. A gente viu o debate aí todo com relação ao que foi a lógica de desregulação do mercado de alimentos, e aí a questão que a gente dos estoques reguladores é algo bastante absurdo. O Brasil tem estoque regulador desde a década de 30 e do século passado, né? E de repente você tem aí um desmonte de todo o sistema de regulação de preço, basicamente porque isso beneficiava e beneficiou muito o agronegócio. De alguma forma fez com que a gente, por exemplo, no ano passado, a gente de repente vendesse muito arroz em 2 meses, depois faltasse arroz nos meses seguintes. Isso é só um exemplo de como o Brasil simplesmente deixou de coordenar a sua política de alimentação no país. E a gente viu no caso da habitação, Glauco, a questão da energia, né? E todo o debate, de um lado, da falta de investimento no setor. O Brasil não tem planejamento energético claro, e de outro lado, toda a discussão de privatização da Eletrobras. Tudo isso foi mostrando, né, como que de fato o Estado tem um papel bastante significativo quando a gente está olhando sim para a inflação. E na outra ponta, a gente vai olhar ali o que significa essas ferramentas que o Banco Central quer se utilizar. Quando o Banco Central tem como único olhar a questão da inflação e muito pouco a questão do próprio crescimento econômico e do emprego, o que a gente assiste é o que a gente deve assistir ano que vem. O combate à inflação se dá pela ponta da demanda, ou seja, você vai esfriando a economia para que a inflação de serviço, de alguma forma, compense a inflação dos preços administrados. Isso é a política que a gente já assiste há muito tempo aqui no Brasil, desde a época do Plano Real, e de alguma forma aumenta a nossa dívida pública de um lado, e de outro vai criando barreiras estruturais para que a gente avance no nosso crescimento. O Brasil, para caminhar para um país diferente, para um país que minimamente avance a sua situação social, avance na sua competitividade internacional, ele precisa crescer a patamares anuais maiores do que ele tem se dado.
ele precisa incorporar uma quantidade bastante importante de novos trabalhadores, de jovens que entram no mercado de trabalho, e é o que nós não estamos fazendo. Na verdade, nós estamos jogando fora um grande patrimônio, aí, né? uma grande possibilidade de futuro, quando a gente, na verdade, em vez de trazer o jovem para o mercado estrutural de trabalho, a gente o joga aí no mercado informal, com baixa produtividade, baixa renda, e que de alguma forma compromete, inclusive, a sua trajetória ocupacional de futuro. Esse é o Brasil que, de certo modo, foi cunhado a partir de 2016. Né? Um Brasil que não tem projeto, e ao não ter projeto vai se perdendo aí nas suas próprias idiosincrasias, né? Nas suas próprias contradições. O Brasil é um país bastante rico, bastante importante, bastante complexo, mas que precisa de fato enfrentar as suas questões, da qual a maior delas, não há a menor dúvida, é a questão da desigualdade. Nós precisamos enfrentar a questão da desigualdade, a distribuição de renda é um elemento fundamental do debate, precisa e deve de alguma forma aparecer na discussão das eleições do ano que vem, mas a gente precisa de instrumentos, e esses instrumentos, na verdade, estão sendo desmontados pelo atual governo. Vamos pegar a última grande medida aí do governo Bolsonaro, que foi o fim do Bolsa Família, e a introdução de um outro programa, muito mais complexo, muito mais burocrático, e com um raio de ação muito limitado, porque nem orçamento, de fato, ele tem para os anos seguintes. Isso vai mostrando como as escolhas de um governo, de alguma forma, vão colocando possibilidades ou retirando possibilidades de você avançar num projeto diferente. Esse é um embate que a gente vem fazendo já nos últimos 3, 4 anos, e certamente 2022 vai ser mais um deles. O que vai conseguir sobrar das ferramentas que o Estado ainda tem e o que vai ser retirado. Vamos lembrar também que está rodando aí algumas propostas bastante significativas com relação à mudança no seguro-desemprego, a mudança na multa rescisória, a mudança ali no FGTS. Além da questão objetiva do direito social e do trabalho, e como o trabalhador vai ter que lidar com o seu desemprego caso uma proposta dessa avança, ali está se falando também da desmontagem dos 2 grandes fundos públicos que o Brasil tem, que é o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia o seguro-desemprego, mas financia também boa parte dos recursos para o investimento privado por meio do BNDES, e de outro lado o desmonte do FGTS, que é o maior fundo que nós temos para financiamento da habitação. Se uma proposta dessa, por exemplo, avança e esses 2 grandes fundos são desmontados, o Brasil perde capacidade de minimamente ter recursos para investir no seu futuro, de um lado, e no outro, na habitação social do outro. Então, quando a gente vai olhando, Glauco, esses debates que aparentemente a gente vai ver ano que vem como grandes debates eleitorais, vai ter também uma pauta que vai estar transitando por dentro do Congresso, que tem a ver com as ferramentas que o Estado vai manter ou vai ser desmontada para quem assumiu o poder, assumiu o governo em 2023. É preciso ter muita atenção nessas pautas que vão ser discutidas no Congresso Nacional do ano que vem, até porque podem dificultar uma recuperação com outro governo, com outro tipo de orientação a partir de 2023. Fausto, queria agradecer a sua participação. Agora você e a equipe do Diese vão descansar alguns dias? Isso, Glauco. A gente volta em janeiro. Agradecemos sempre aos nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui, um pouco aí por compartilhar conosco aí essas discussões econômicas, pensar um pouquinho o ano seguinte é sempre importante, e aí estamos aí novamente ano que vem voltando, muito provavelmente num outro formato ali, com novos comentaristas, com um olhar um pouco diferente também, porque a gente precisa trazer com novidades, mas a ideia é que o Diese continue assim junto à Rádio Brasil Atual, junto ao movimento sindical, ao movimento social, na nossa tarefa, que é de alguma forma levar aí a discussão da economia, o conhecimento científico aí para compreender e atuar para melhorar a vida da população brasileira, da classe trabalhadora em geral. E a gente agradece demais aqui a participação sua, a participação do Diese, ainda mais nesses tempos, Fausto, em que a mídia tradicional substituiu já a seção de economia por mercado, fazendo alusão ao mercado financeiro, como se economia e mercado financeiro fossem sinônimos. E aqui para a gente o mercado que interessa é o mercado de trabalho, é a economia real que afeta a vida das pessoas no dia a dia. Muito obrigado, Fausto. Um abraço e boas festas. Boas festas a todos, Glauco, e que 2022 seja um ano bastante diferente desse,
mas antes de mais nada, um ano aí de muita esperança, de muita luta, e que a gente possa construir aí um projeto de país muito diferente, né? Um projeto de um país mais justo, mais solidário, e que de alguma forma coloque aí os de baixo como base aí do seu projeto de desenvolvimento. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa se desenvolver, mas a base de tudo isso é a sua população e, sem dúvida, a classe trabalhadora. Estamos juntos aí, Glauco, em 2022, e de alguma forma, de novo, vamos esperar aí, né, que a gente possa, que os ventos aí do Natal possam trazer essas renovações que a gente tanto espera. Um grande abraço a todos, Glauco. Abraço, Fausto. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.